Eu quero nesse vídeo trazer um teste prático sobre transistores MOSFETs, onde faremos um teste sem se preocupar muito com a questão teórica, apenas testá-lo, né? Porque muitas vezes você está ali reparando um circuito, reparando uma placa, e você se depara com um transistor desse, que é um MOSFET, e você muitas vezes não quer se preocupar com a teoria de como circula a corrente por ele, de como entra, como sai, você só quer simplesmente fazer o teste e ver se ele está bom ou não. E para esse teste, de forma prática, não é necessário você ter uma teoria muito embasada sobre ele. Apenas quero fazer uma rápida consideração sobre esse transistor, para não perder muito tempo. É que ele é diferente do transistor bipolar, onde o transistor bipolar nós temos 3 terminais, que é base, coletor e emissor. Nesse transistor aqui, que é o MOSFET, os terminais diferenciam-se um pouco de nome. Eles vão se chamar source, dreno e gate. Não necessariamente nessa ordem, pode mudar a ordem, né? Mas geralmente vai ser source, dreno e gate. Então vamos partir para um teste prático aqui. Vamos supor que eu peguei esse transistor, retirei de um circuito e eu quero simplesmente chegar e testá-lo. Não quero também preocupando com a questão de nomenclatura, se ele é P ou N, até porque essa questão teórica é boa, importante, só que a gente esquece porque é muita coisa para memorizar. E às vezes você ali no concerto, você não vai estar preocupado muito com essa questão teórica. Você só quer simplesmente retirar o transistor e testá-lo. Então está aqui. Então eu retirei esse transistor, vou logo testá-lo, ok? A primeira coisa que eu tenho que fazer para testar um transistor MOSFET desse é descarregá-lo, porque ele trabalha armando e desarmando. E muitas vezes ele está armado, ele está carregado, e isso pode confundir os testes. Como que eu vou descarregá-lo? Ou desarmá-lo, né? É fechando os curtos entre seus terminais. Ok? Fechando o curto entre os terminais. Dessa forma aqui eu descarrego. O terminal gate é um terminal que não deve haver condutividade com nenhum dos outros 2 terminais. É o terminal gate. Então eu já sei que o gate é esse aqui, tá? Porque pelo datasheet o gate é o primeiro. Mas caso eu não soubesse, era só eu ver qual terminal que não tem nenhuma condutividade com nenhum outro. Vai ser o gate. Então tocando nele aqui. Estou aqui com a ponta de prova positiva, mas pode ser a preta também. Então tocando com a vermelha aqui. Então eu posso aqui identificar que ele não faz condução com nenhum dos outros terminais. Eu vou trocar as pontas, vou colocar a preta. Também não deve haver nenhuma condução com os outros terminais. Então eu já identifiquei que nesse transistor MOSFET o gate é esse primeiro. Por quê? Porque ele não tem condução. O gate ele não pode ter nenhum tipo de condutividade com os outros terminais. Identificando o gate, eu vou saber que os outros 2, um vai ser source, o outro vai ser dreno. Mas mesmo se eu não souber disso aí, não vai atrapalhar em nada, porque eles vão funcionar como um diodo. Então eu vou descarregar novamente, né? Tocando em seus terminais. Então eu sei que esse é o gate. Então os outros 2, que vai ser o source e o dreno, eles vão funcionar como um diodo. Então tocando aqui, não vai haver condutividade. E se eu inverter as pontas de prova, deve haver continuidade. Pronto. Então basicamente esse é o teste. Basicamente entre o gate e o source, entre o source e o dreno, vai funcionar como um diodo, aonde em uma direção, em um sentido, não vai haver condutividade, como você vê aqui, ó, não vai haver nenhuma condução elétrica, e no outro sentido deve haver uma condução elétrica. Pronto. Basicamente finalizou o teste. Você vê que é um teste simples e rápido, e não precisou de eu me preocupar do que é gate, do que se ele é canal P, se ele é canal N. Simplesmente eu testei e sei que esse transistor está bom. Primeiramente eu vou identificar o terminal gate. O terminal gate é aquele terminal que não vai haver
condução com nenhum terminal. Então, vi que não houve condução entre esse e esse. Aqui também não houve condutividade nenhuma. Vou inverter as provas, as pontas de prova. Não houve nenhuma condutividade desse para esse. E também não houve nenhuma condutividade desse para esse. Então, eu já descobri aqui que esse aqui é o gate. Por quê? Porque ele não tem comunicação assim elétrica com os demais. Então, eu vou saber o quê? Que esse terminal de cima e esse terminal do lado aqui, um vai ser source e o outro vai ser dreno. Simplesmente ele vai funcionar como um diodo. Só isso. Então deixa eu descarregá-lo aqui. Deixa eu fechar contato entre os seus terminais para que descarregue, né? Fechei aqui, fechei aqui. Então vamos lá. Tocando essa ponta de prova aqui, de um lado deve haver condução e do outro não. Então desse lado aqui não houve condutividade nenhuma. Vou inverter as pontas de prova. Então nesse caso houve. Observaram? Que nesse caso aqui houve a condutividade e nessa posição aqui não aconteceu a condutividade. Então sei que daqui para cá é o source e o dreno e aqui é o gate. Pronto, simplesmente então dá para eu saber que esse transistor está bom. Por exemplo, esse transistor aqui, vamos testá-lo, ok? Vamos primeiro tentar identificar qual é o gate. Esse houve comunicação, de cá houve comunicação. Então você vê que esse transistor aqui, praticamente ele está tendo comunicação de tudo que é lado, ó. De tudo que é jeito ele está tendo comunicação, condutividade. E isso significa o quê? Que ele está ruim, ele está em curto, ele não está bom. Porque deveria ter um terminal que não tivesse comunicação com nenhum e dois terminais que fosse como o diodo. Então eu sei que esse aqui eu já descarto. Agora existe uma particularidade com um tipo de MOSFET que eu quero chamar a atenção, que é esse tipo aqui, ó, que é um MOSFET onde ele tem 8 terminais, que também é bastante utilizado em placas de notebook, outros circuitos SMD de pequeno tamanho, né? Notebooks, circuitos pequenos, sempre vai ter esse MOSFET aqui menorzinho, que ele tem 8 terminais. E ele tem uma particularidade que eu queria chamar a atenção, que é a seguinte: quando você identificar o terminal 1, que o terminal 1 sempre ele é marcado por um sinal, né? No caso aqui tem os 8 terminais, e o terminal 1 ele é marcado por um sinal. Quando você identificar o terminal 1, você vai saber que os outros de cima, esses 4, são ligados. Esses 4 aqui, é um terminal só, ok? Tanto faz esse, tudo é uma ligação só. Então esse terminal 1, ele vai ligado até o 3. Então do 1 até o 3 também tudo é um terminal só. Só esse último aqui, que é esse pequenininho, é que é sozinho, porque é o gate. O gate ele não é muito utilizado assim, muita carga elétrica, então ele é sozinho. Então esses 3 aqui vai ser o source. Esses 4 junto vai ser o dreno e esse sozinho aqui vai ser o gate. Olha aqui outro exemplo aqui, que eu vou trazer para a gente ver. É o mesmo tipo, SMD, muito utilizado em placa de notebook. Inclusive esse aqui foi retirado de uma placa de notebook. Então podemos ver o que? Identificou o pino 1, sabemos que do outro lado, né, os 4 são juntos. E esses 3 aqui são juntos.
Somente esse último aqui é que é sozinho, que é o gate. Então identificou o pino 1, os 3 primeiros são juntos, esse é separado sozinho e os 4 de cima são todos juntos. Podemos ver isso aqui, ó, quando eu viro ele do outro lado, podemos perceber bem essa questão que eu disse. Os 4 de cima são ligados em uma lâmina só. E esses 3 primeiros aqui também são ligados. Aqui não mostra, mas são. Então vamos fazer o mesmo teste que a gente fez com os outros, bora fazer com esse. Primeiro, vamos saber, né, que entre o gate e o source, ele vai funcionar como um diodo. Você vê que os 3 terminais aqui, eles são tudo um só. Não tem diferenciação, ok? Então desse lado aqui vai conduzir energia elétrica e do outro lado não deve conduzir. Realmente. Então entre o gate e o source é um diodo. Fez isso, cara. Teste feito. Se eu quiser aprofundar mais, eu vou testar a ligação entre ele e o gate, né? Que esse aqui sozinho, ele não deve ter nenhuma condutividade. Testando aqui, você vai ver que ele não tem nenhuma condutividade. Então, esse MOSFET está bom. Vou utilizar esse tipo de MOSFET aqui. Virar para ficar melhor, né? A visualização. Então vemos o que? Conforme eu disse, esses 4 de cima, tudo é um só, tanto faz eu colocar em qualquer um deles é a mesma coisa. E esses 3 primeiros também são juntos. Então eu devo identificar o quê? Que entre esse e esse, de um lado deve haver condutividade, conforme nós vemos. E ao inverter a polaridade, deve haver continuidade. Ok? Então esse MOSFET está bom. De um lado ocorreu, de um lado não ocorreu a condução e do outro lado ocorreu. Então basicamente é isso aí. Esse é o teste básico. Fazendo esse teste aí, você já pode confirmar que esse MOSFET está bom. Porém, tem outro teste mais aprofundado que nós podemos fazer, que é o teste de armar ou desarmar o MOSFET. E vamos para ele.